Eu detesto trabalhar com quem faz tudo que eu penso. Porque senão aquela pessoa não pensa. Então ela só reproduz. Eu gosto de ser questionado. Eu, como fui executivo, eu lembro que eu lutava pela empresa, eu brigava pela empresa, eu fazia convenções, chegava a me vestir de bailarina. Mas aí chegou uma fase da empresa que o dono já falava e eu tava, ok, beleza, vou fazer. Que eu tinha uma ideia, eu disse, cara, já não vou mais nem aqui pra discussão. A gente tem aquela coisa de, é o CEO, é o glamour, é business, vai evento ali, vai... Gente, a gente só toma porrada. O ponto aí é você ter maturidade emocional, você se conhecer. Pra você ser um bom líder, acho que você tem que se desenvolver, se conhecer, saber suas forças, saber onde você consegue segurar o reggae, onde você não consegue, pra conhecer seu limite também e fazer ali o melhor possível dentro da sua liderança. O líder não desabafa com qualquer um, tem que saber aguentar aquele negócio sozinho e buscar meios pra se sentir ali acolhido, né? Se você fosse demitir agora toda a tua equipe, demite todos os seus funcionários, demite todos os teus, demite todos os meus. Só que 1 milésimo depois tu tivesse que recontratar todo mundo. Tu recontrataria todo mundo? Aí meus clientes, não. Por que Então, não manda tem? embora. Tem dia que parece que liderança exige mais do que você para entregar. Você não tem tempo para planejamento, não tem tempo para construir uma equipe completa e nem dinheiro e nem a certeza de que vai dar certo. Mas ainda assim, você segue ali, tomando decisão, puxando o time, segurando a cultura e tentando não desabar. Esse é o episódio para você que segue o jogo mesmo quando o jogo aperta. E você mostra que você não precisa fingir força para continuar forte. Eu sou o Felipe Attabi e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul, que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora para mais um episódio. Estou aqui com 2 nomes incríveis hoje. A Flávia Lorenzetti, CEO da B&B Hotéis Brasil, com mais de 20 anos de carreira liderando operações em diferentes setores. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Eu estou aqui com um nome incrível também, que é o Marcos Freitas, especialista em evolução empresarial, CEO do grupo Seja AP, palestrante nacional e internacional e autor de grandes livros. Bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite. Cara, assim, eu acho que essa introdução ela não traduz o que vocês são de verdade. Se vocês puderem se apresentar um pouquinho mais e contar um pouco das suas histórias de maneira muito rápida, acho que vai ser ótimo para quem está nos ouvindo. Por favor, Flávia. Vamos lá. Bom, eu sou Flávia Lorenzetti, hoje eu estou à frente da B&B Hotels, né? B&B Hotéis Brasil. A B&B é uma empresa que tem 35 anos de mercado, uma empresa francesa, eu sou CEO Brasil. Eu comecei minha carreira como garçonete, então eu trilhei toda a carreira, eu fui presidente da primeira empresa com 28 anos. Legal. Eu fui atleta de alta performance, então também essa minha vida aí começou a trazer muita coisa da alta performance do esporte pro negócio. E aí passei em algumas empresas grandes, Outback, Starbucks, Wendy's, Le Pau Quotidien, e aí... Food service pegando. Food service e hotelaria, sempre na Que hospitalidade. legal. E aí em hotéis, já estou na segunda rede hoteleira, desde 2022, à frente da B&B Hotels. Que demais. E você, Marcos? Eu sou cearense, casado, tenho 3 filhos, comecei como estoquista, descarregava caminhão lá no Ceará e trilhei toda a carreira corporativa, né? Auxiliar administrativo, vendedor, gerente, diretor. Entrei numa empresa que faturava R$500 mil quando eu tinha ali 22 anos, quando eu saí ela estava faturando meu bi. Que legal. E eu era o principal executivo da empresa, área comercial e de planejamento. E 9 anos para cá, eu montei a CJP Evolução Empresarial porque eu vi que as pequenas e médias empresas elas tinham grandes dores para crescimento e que as instituições que atendiam não davam conta dessa demanda. Recentemente me perguntaram qual era o maior ROI que eu tive na vida até hoje e eu sempre digo que foi meu casamento. Casei cedo com 21 anos, minha mulher com 16 e nós temos 3 frutos desse casamento, uma filha de 22 casado, uma filha de 14 e um filho de 3 anos. Que demais, parabéns pela história de vocês dois, é muito legal estar com vocês aqui. Eu queria trazer uma pergunta aberta primeiro. Todo mundo admira quem lidera com muito brilho no olho, é muito normal isso, a gente aqui na lógica do esforço excessivo. Mas como liderar com pressão, falta de recurso, time incompleto e com pouca margem para erro? Normalmente a gente tem muito recurso quando a gente está em empresas muito grandes, mas quem está nos escutando normalmente não tem todo o recurso do mundo. Como é que lidera com toda essa pressão, falta de recurso, sem muita margem para erro? Se puder responder, depois eu passo por... Claro. Bom, eu tenho algumas máximas aí que, na verdade, primeiro você ter clareza, o time que você tem pouca gente. Então, as poucas pessoas que estão com você, elas quererem jogar o jogo com você, é melhor ter gente que está junto, que vai vestir a camisa com você, porque ter gente que vai só atrapalhar, mesmo que seja pouco. Ter clareza, deixar muito claro o que está acontecendo, qual que é a situação. Pessoal, a situação aqui é essa. A gente precisa fazer muito com pouco
E é isso que a gente vai fazer. E o que eu chamo, até vivi essa situação quando eu me entrei na B&B, é focar nos quick wins. O que você usa 20% do seu esforço para ter 80% do seu resultado? Legal. Né? Usar um Pareto aí, assim, onde eu coloco mais esforço, eu fiz isso, eu cheguei na B&B, era um turnaround, então era para realmente levantar a empresa. Eu falei, o que eu consigo mostrar para fora, porque é uma empresa global, o que eu consigo mostrar para fora mais rápido, onde eu dou mais resultado mais rápido, sem gastar muito dinheiro para fazer a empresa brilhar o olho e falar, não, isso aqui no Brasil tem um mercado para essa companhia. Perfeito. Então, é mais ou menos por aí. É nesse sentido de olhar onde a gente... Os ganhas-ganhas, né? Onde eu ganho o jogo mais rápido, que dá para começar a juntar mais dinheiro para aí ter mais recurso. Então, fazer isso primeiro. Você falou duas coisas muito legais. É para trazer para a turma uma parte do Pareto, né? Então, Sim. do 80-20, de pegar parte do problema que representa do total e começar a fazer. E você falou um negócio legal também, que a gente chama de plano de 100 dias no final, né? Você acaba pegando o plano de 100 dias, estruturando ele, quais são as prioridades, quem vai fazer determinada coisa e todo mundo alinhado nesse plano de 100 dias para estruturar a empresa. Super legal. E você, Marcos, como é que você dá a sugestão para os empreendedores que estão liderando com baixo recurso como um todo? Vamos lá. O Brasil tem 23 milhões de CNPJs cadastrados, né, abertos. 21 milhões são micro e pequenas empresas. Então, a esmagadora maioria das empresas passam por esse momento. Sim. Só que ela não pode viver romantizando esse momento de ser pequena, porque toda empresa grande um dia foi pequena, ela passou por isso. Então, muitas vezes a empresa pequena, ela se pega nisso como uma desculpa para não crescer. E se você pega Brasil, economia, política, insegurança jurídica, né, mão de obra de péssima qualidade, você tem todos os motivos para não crescer. Então, esse empresário ele tem que olhar para onde ele quer ir, ele tem que ter clareza. Eu já ajudei mais de 20 mil empresas no Brasil e fora do Brasil. E é impressionante o quanto ele acha que só o esforço e a correria vai levar a empresa dele para algum lugar. Então, ele tem que saber aonde ele quer chegar em quanto tempo. E, a partir daí, gerenciar os recursos escassos que ele tem. Então, se ele está sozinho, se ele é um pipoqueiro, ele tem que empurrar o carro da pipoca, preparar a pipoca, oferecer a pipoca. Tá? Se ele quer ter uma rede de pipoca, ele vai ter que contratar alguém, pelo menos, para empurrar o carrinho de pipoca para ele. Aí. Então, é saber onde quer chegar, porque a gente se acostuma com coisa ruim também. E no Brasil nós temos muitos motivos para justificar o não crescimento, mas nós temos a certeza que qualquer telespectador aqui pode parar e analisar que tem empresas no seu segmento ganhando mais dinheiro do que você e estão conseguindo. E é nisso que a gente tem que se apegar. É muito fácil estar certo no Brasil, porque a média é muito ruim. Perfeito. Esse do lado dos 23 milhões de CNPJs é muito engraçado. Eu trabalhei por muitos anos na Stone, né? Que foca no PME, que é no pequeno e médio empresário em si. Cara, você pega desses 23 milhões, acho que 10 milhões são MEIs, que são empresas que faturam no máximo R$78 mil por ano. Próximo de 10 milhões são pequenas e médias empresas, que é o que você falou do número dos quase 20 milhões. E a gente pega middle market, né, que é até meio bilhão para cima, e depois enterprise de 1 bilhão para cima. Não significa quase nada na realidade. Eu brinco que 1/3 do PIB brasileiro é movimentado de pequenas e médias empresas. A gente movimenta o PIB do Brasil, quem está nos escutando movimenta o PIB do Brasil e faz uma diferença enorme. E na maior parte das vezes são empreendedores por necessidade, não necessariamente empreendedores por estratégia, muitas das vezes. Né? Então ele se pega muito mais no operacional do que no estratégico. E o estratégico vem muito da ambição do empresário. Né? O que ele quer de verdade? Ele quer empurrar o carrinho de pipoca o resto da vida ou ele quer criar uma franquia de pipocas e tudo mais? Ele vai ter que contratar alguém e vai ter que liderar. Flávio, trazendo uma pergunta para você. Você lidera uma operação muito grande, muito legal hoje, muito eficiente, mas tem sempre desafios. Como você faz quando uma estrutura está batendo meta, mas a estrutura da companhia não está acompanhando? Se eu estou crescendo mais rápido do que eu posso acompanhar em termos de estrutura de empresa? Isso vai até um ponto, né? Chega um ponto que aí tem um problema. Você cresceu e aí tá tudo bagunçado. Aí você começa a ver que a água literalmente está batendo. Então, é olhar, é processo. Eu falo que tudo que você está fazendo, se você não é que eu preciso ter uma estratégia de processo. Não, você fez, então anota como é que você fez aquilo para acontecer de novo alguém saber como fazer no seu lugar. Então, a gente estava aqui no bate-papo de bastidor, eu falei, poxa, hoje eu ainda estou no momento da empresa que eu acho que assim, não dá para eu sumir por 60 dias ainda, porque a gente veio no momento de justamente arrumar a casa. Então, vamos arrumar, vamos colocar primeiro o que estava ganhando na frente, que era botar mais dinheiro para dentro, vamos fazer caixa, receita. Como é que agora a gente deixa processo para crescer? Perfeito. E aí é exatamente isso. Então, o que a gente fez lá atrás que deu certo, vamos escrever, vamos deixar isso funcionando e transformar num processo, que o processo ele te tira a gente, que aí ele acontece de uma forma, porque às vezes você tem um problema, você traz uma pessoa para trazer a solução. No processo, você segue ali. Então, o que a gente faz, geralmente, eu coloco alguns processos que façam isso para isso acontecer e aí depois sim você crescer de forma organizada. Perfeito, muito legal. E você, Marcos, eu queria te trazer uma lógica de negócios também, mas
você lidera pessoas e convive muito com pessoas que vivem no limite do tempo, do recurso a todo momento. Qual a principal mentira que o dono de negócio conta para si mesmo nesse processo de gestão? Que ele tem que fazer tudo dentro da empresa. E isso Tudo é uma depende segurança, dele, né? que tudo depende dele. Isso é um motivo de segurança para ele. Ele pensa assim, cara, se eu não fizer, não vai sair tão bem feito. Ok, eu prefiro que não saia tão bem feito, mas que eu possa ter mais gente fazendo do que eu estar fazendo tudo. Então, esse empresário, ele vira o primeiro vilão da empresa dele. Eu montei a CJP há 9 anos. Eu comecei sozinho e eu tinha acabado de pedir demissão de uma empresa que eu trabalhava como executivo, que eu tinha ajudado a sair de 500 mil para 500 milhões. E a primeira coisa que eu fiz foi pensar quais são os braços obrigatórios que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um braço financeiro, eu tenho que ter um braço de vendas. Eu peguei meu Prolabore na época que era 30 mil, a minha própria empresa, eu presa no caso. E eu reduzi meu Prolabore de 30 para 20 e eu contratei 2 pessoas para que eu pudesse ficar solto para outras coisas. O empresário que está fazendo tudo, ele não vai fazer a principal parte, que é fazer a empresa crescer. E só que operar a empresa vicia. Total. É muito viciante, é muita adrenalina. Eu tive uma cliente recentemente que ela ligou para mim triste e ela falou, Marcos, eu estou muito triste porque minha equipe não me liga mais. As pessoas não me trazem mais problemas. Eu falei, tá, e Tem que qual ficar é o feliz problema? com isso. Eu falei, e onde é que está a parte ruim? Ela, não, porque eu não sou mais importante. Eu falei, você é. Muito. Agora você vai viajar para a China para desenvolver fornecedores. Agora você vai contratar novos executivos. Agora você vai para um próximo degrau. Mas a grande mentira é que eu tenho que fazer tudo dentro dessa empresa. E isso se torna uma realidade. E uma segunda mentira, se puder complementar, Claro. é que o Brasil é um péssimo país para empreender. Eu já acho que aqui é ótimo. É ótimo. Tá? Eu sei que a mão de obra é ruim, eu sei que nós pagamos a maior carga tributária do mundo, mas o nível de competição é tão baixo que se você fizer o mínimo de profissionalização na sua empresa, você consegue ir para um próximo degrau, para um próximo nível muito rápido, porque o brasileiro ele foi criado lá na década de 70 para ser concursado, 80 e 90, que é a minha geração, foi para fazer faculdade, e o brasileiro virou empreendedor, sem querer. Só que não é um empreendedor muito amador. Se você tem 2% a mais de gestão e profissionalização, você vence nesse mercado. Eu sempre falo quando eu estou palestrando e discutindo com alguém que o PIB do Brasil é quase parecido com o PIB da Flórida, que é o 4º maior estado americano. E a Flórida tem 20 milhões de habitantes, o Brasil tem 220. Empreender na Flórida parece ser mais fácil. Você tem uma renda disponível muito maior e você consegue acessar muito mais facilmente a crédito, abrir novas empresas, mas o nível de competição ele é muito mais alto também. Então, você tem que ter uma especialização muito maior e uma diferenciação muito maior perante seus concorrentes. No Brasil, tem dificuldade da carga tributária, tem dificuldade da questão da linha de crédito, tem dificuldade da mão de obra, mas no final a concorrência, se você botar nas 5 forças de Porter ali, o que impacta diferentemente, a parte da diferenciação ela não é tão grande dentro do Brasil, você consegue se diferenciar muito rápido e crescer muito rápido. Isso é até uma pergunta que eu queria trazer para a Flávia. Quando você está gerenciando a tua empresa, você passou por um processo de reestruturação da própria empresa em si. Teve algum momento que você precisou esconder o caos para proteger o time, de falar, olha, tá tudo bem, eu não vou passar todas as informações, mas eu quero proteger um pouco mais esse time? Vários momentos que é aí que realmente é a força do líder, né? Você tomar a porrada na cabeça, que eu falo. A gente tem aquela coisa de, o CEO, é o glamour, é business, né? Viaja de business, vai evento ali, vai... Gente, a gente só toma porrada, é porrada do board. E é meio solitário e fica também, em pé, né? Total solitário. Você toma porrada do board e você stand alone, sorrindo, feliz da vida, de pé, porque tem equipe de baixo. Aí você toma porrada da equipe, porque às vezes a equipe quer mais e você não pode dar, e você tá ali o tempo todo. Então, isso já aconteceu várias vezes, acho que vai continuar acontecendo. Na liderança, você tem que saber lidar com isso. O líder não desabafa com qualquer um. Você tem que ter isso. Não, eu abri minha empresa e, poxa, esse cara aqui é super meu amigo, eu vou desabafar com ele. Cara, você tá preso, esse cara tá errado. Você tem que saber aguentar aquele negócio sozinho e buscar meios para se sentir ali acolhido, né? Buscar ambiente que você pode trocar, buscar mentoria, buscar clube de networking, para você poder trocar no mesmo nível das pessoas que estão com você. Acabou de falar, tem milhões de CNPJ aí, você acha que não tem um coleguinha para você trocar, né? E você poder trocar, mas aquilo ali você tem que segurar. E tem que ter, acho que o ponto aí é você ter maturidade emocional, você se conhecer. Para você ser um bom líder, acho que você tem que se desenvolver, se conhecer, saber suas forças, saber onde você consegue segurar o reggae, onde você não consegue,
para conhecer seu limite também e fazer ali o melhor possível dentro da sua liderança. Isso é muito legal. Assim, eu fui executivo de grandes empresas assim como vocês por quase 14 anos. Eu fui Ambev durante 10 anos, fui CMO da Stone e hoje eu estou empreendendo há 3 anos, né, em negócios em si. O que eu aprendi é que o que eu era muito bom sendo executivo é muito difícil de você ser bom sendo empreendedor. São 2 planetas São planetas muito diferentes. E uma das coisas, assim, hoje eu tenho próximo de 6 empresas que eu de alguma forma lidero e eu contrato CEOs para todas as empresas. Porque eu não sou um bom operador, eu sou um bom estrategista. Então, eu tenho que saber o que eu sou bom, o que eu sou ruim e começar a direcionar. Marcos, nesse sentido para você, assim, o que um líder não pode abrir mão, mesmo quando está tudo apertado? Assim, o que é a essência da liderança, o que é a essência de gestão de negócio, dos 20 mil negócios que você já ajudou? Cara, ele não pode abrir mão da cultura dele. Lá dentro da empresa, a gente nem gosta de chamar muito de líder. A gente gosta de chamar de gestor para ele depois ser líder. Então, primeiro o cara ele é gestor, depois ele é líder. Porque ele tem que gerenciar pessoas, tem que gerenciar recursos. E o conceito de liderança ele é mal interpretado. Quando você vai para as literaturas de liderança que nasceram ali nos anos 2000, o líder ele ficou muito endeusado. Sim. E a turma não entendeu esse conceito. Então, eles confundiram liderança com ser amado e admirado. Então, tu quer ser amado e admirado, manda todo mundo ir passar férias no teu hotel. É isso aí. Mas vão lá do Rio de Janeiro, né? Vão amar muito. Então, ele tem que defender a cultura. Mas o que nós vemos, principalmente na pequena empresa, na pequena, média, na micro, ele coloca o primeiro para dentro de casa. O primeiro que passa. Ele justifica que é difícil contratar, coloca o primeiro quando ele vê que tem um monte de gente que não tem nada a ver com ele. Uhum. Então, para mim, sempre foi... Eu já conduzi times com 700 pessoas. É muito fácil para mim lidar com gente porque eu só trago pessoas alinhadas à cultura. Perfeito. Então, o que esse gestor, esse líder, não pode abrir mão é da cultura, que a cultura é baseada em quem somos, para onde vamos e como iremos, né? Que são os mandamentos. Super legal. Tem um lado super legal de contratação, porque até 100 funcionários, vamos dizer assim, até para quem está nos escutando, a gente contrata muito pela cultura, né? E muito menos necessariamente pela especificidade técnica. Você precisa ter um time que realmente está alinhado contigo em termos de valores, em termos de direcionamento. Quando você está numa Ambev da vida que tem 35 mil funcionários, é muito difícil de você contratar simplesmente só pela cultura. Você tem a questão da especificidade, do especialista, da pessoa que não necessariamente tem time em grandes estruturas. Eu queria trazer uma pergunta para vocês dois. E você falou um ponto, Marcos, super legal, mas a Flávia também eu queria escutar um pouquinho dela nesse sentido. Como é que a gente equilibra esse lado de inspiração do time com cobrança sem perder o time? Como é que você traz o equilíbrio dessa balança da inspiração e da cobrança em si? Eu acho que tem um ponto que o Marcos colocou aqui, que eu penso isso e a gente faz isso, pelo menos em todas as empresas que eu faço, é muito do que não fazer. Aqui dentro, isso aqui é muito mais do que não fazer do que o que fazer. Uhum. O não fazer está muito claro. Então, a pessoa já sabe que aquele é o limite que ela tem. Então, fica mais fácil você ter essa cobrança. Total. E eu acho que um outro ponto é clareza. Tem muita empresa por aí que começa a fazer e não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo. Aí vira um embolo também, que aí o funcionário ele não sabe o que é certo e o que é errado, porque você não tem essa clareza. Uhum. Então, você tem que ter isso muito claro. Qual que é o seu propósito? Eu falo para ele lá, pelo menos eu faço o quê? Eu divido em trimestres. Eles têm muito claro o que eles têm que fazer esse trimestre. Então, tem coisas que eles têm que entregar esse trimestre. Tem o dia a dia da empresa? Tem. Mas no final, quando bater aquele final de trimestre, aquilo tem que estar entregue. Perfeito. Então, ele tem que saber que se ele não fizer tal coisa, vai ali. Então, fica mais fácil, assim, você ter métricas muito claras para você saber e controlar. Ó, aqui vem e não vai. Porque essa coisa de líder, é o rei, tá lá em cima, não existe Inspiração, mais, né? Não existe. Hoje é uma coisa muito mais horizontal. Você dá autonomia para a pessoa, acho que você tem que contratar pensando assim, quem que eu posso dar autonomia e mostrar para ele o que eu não faço de jeito nenhum na minha empresa, qual que é meu guia da minha empresa e onde eu quero chegar. E aí ele trabalhar, fica muito mais fácil, a pessoa autônoma se sentindo mais dona do negócio. Com certeza. E ela tendo clareza para onde ela está indo e o que ela tem que entregar em qual data. Tem outra coisa também que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem que tudo tem que ter uma data, tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. Se você não tiver um ponto A e ir para um ponto B, provavelmente o seu funcionário ele vai bater no C e aí ele vai chegar no B. Ele vai levar muito mais tempo, ele vai gastar muito mais dinheiro. Ele podia ter feito uma linha reta. Perfeito. Se você tivesse deixado isso claro. Como você não deixou, ele bateu lá embaixo. A expectativa dele é qualquer uma. De novo, mas ele chegou. Ele vai falar para você que ele chegou. Só que você gastou mais, levou mais tempo, talvez tenha vendido menos no meio do caminho. Com certeza. E você, Marcos, assim, como é que a gente comunica esse equilíbrio entre a liderança inspiradora e a questão do medo? E até complementando, como comunicar de maneira transparente sem gerar esse medo mesmo de falar, caramba, tá vindo alguém aqui ser mais duro comigo ou trazer alguma posição um pouco mais firme em si? Cara, eu acho que o medo ele é importante em todas as relações.
Eu acho que o medo é como remédio. O lance é a dose. Então, por exemplo, você tem um concursado que ele não tem medo de ser demitido. Então, dane-se a forma que ele vai atender. O excesso de medo é péssimo, porque vai gerar uma paralisia. Mas uma pequena dose que seria, se eu fizer errado, algo acontece, eu acho que é necessário. Muito necessário. Eu preciso buscar o equilíbrio entre incentivo e punição. A gente chama da teoria das cenouras. Toda equipe precisa de uma grande cenoura da frente. Eu sou reconhecido, eu sou premiado, eu recebo folgas, eu recebo dinheiro, eu recebo elogios, eu recebo medalha, eu recebo viagens. Mas se eu crio só a cenoura da frente, eu crio um time mimado. Eu preciso de uma cenoura de trás. Preciso de uma cenoura de trás. Tá, e se eu não entregar, o que acontece? Sim. Esse nível de consciência o ser humano precisa. Então Moisés veio escrever os 10 mandamentos para falar um monte de coisa óbvia. Moisés chegou e falou assim, cara, não matarás, não roubarás. Pra gente, cara, lógico que não vou matar e roubar. Mas vai no presídio e fala isso. Esquece. As coisas óbvias têm que estar escritas. Perfeito. Porque o óbvio para mim não é óbvio para você. E bom senso não existe. Vamos ter bom senso. Esquece. O que é bom senso? Escreve bom senso aqui para mim. Define numa decisão o que é agir com bom senso. Bom senso para quem? Em cima de que cultura? Em cima do que eu acredito? Então eu gosto das coisas claras e eu acho que antes de ser inspirador, eu preciso ser esse gestor. E eu quero falar agora para quem é executivo, para quem está dentro da empresa. Você nunca se esqueça que você trabalha para a empresa. A quem tu serve, né? A quem você serve. Quem também. paga no dia 5 lá é o empregador. Você não foi contratado para ser amiguinho, para ser chapa, para ser brother do seu time. Isso não quer dizer que você não possa ser chapa e brother do seu time, como eu sou do meu. Mas nessa mistura que o cara se perde. É isso aí. Então, é fundamental que eu tenha esse viés da emoção, do para onde vamos. Eu acho que o para onde vamos, ele tem um ar de inspiração, mas o como vamos, ele tem que ser muito claro, doa quem doer, e quem não quiser estar com a gente, promove para o mercado. O mercado está precisando de gente ruim aí. Promover para o mercado, eu nunca tinha escutado. É maravilhoso. É maravilhoso. Promove aí para o mercado, reforça teu concorrente com gente ruim, tá? E vai focando em seguir em frente. Boa. E não ter medo, né, de fazer essa promoção medo. para o mercado, que a gente fica, às vezes, se apegando. Eu vejo muita gente se apegando. Mas não, ele faz isso tão bem, só que, aquele cara faz aquilo tão bem, mas ele fere a sua cultura. Sim. Então, tchau. Tchau. Total. E a gente se acostuma com esse tipo de pessoa. Exato. E aí, qual é a dica que eu dou para você que tem um funcionário que você tem medo de demitir porque você não consegue outro? Demita agora. Por que você tem que demitir agora? Porque aí você vai buscar um jeito de ocupar. Se você ficar barrigando, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tem uma pergunta que eu faço em todo treinamento meu, que é a seguinte. Se você fosse demitir agora toda a tua equipe, demite todos os funcionários, demite todos os teus, demite todos os meus. Só que 1 milésimo depois, tu tivesse que recontratar todo mundo. Quem que você recontrataria? Quem tu recontrataria? Eu digo assim, tu recontrataria todo mundo, aí meus clientes? Não. Por que então, mantém? manda embora. Ó, eu tô com a Flávia há 10 anos, eu jamais recontrataria a Flávia. Tá, mas por que eu mantenho? Cara, essa pergunta é esquizofrênica. Total. Mas é acomodação. Mas é uma questão de cultura e clima também, né? Você vai se acomodando. Eu acho que é a cultura do sapo fervido. Você tá ali, você tá sendo servido, você vai mudando a tua própria temperatura e você não sabe muito do que mudou. Da cenoura na frente, cenoura atrás, eu nunca tinha escutado, mas eu tinha escutado ou você entra no eixo ou o eixo entre você. É isso aí. Então, não tem muito como você fazer. Flávio, eu queria te trazer do setor de hotelaria. Eu acho que o setor de hotelaria ele tem um turnover, uma troca de time muito grande. Sim. Como é que você faz para manter o time engajado dentro de uma rotina muito puxada com uma rotatividade tão grande quanto o setor demanda? Eu acho que um pouco disso é você ter os parâmetros que é a cenoura da frente também, você ter, como é que você amarra isso? É você também dar oportunidade. Até nos backstage a gente estava falando que se a gente ficar esperando o governo resolver o nosso problema cultural de educação, não vai. Então eu trabalho com uma mão de obra que às vezes o cara não sabe nem ler. Caramba. Então, a gente ensina a ler, a gente dá um curso de inglês, eles têm um clube do livro, eu dou acesso à informação e à educação. Então, para quê? Para ele pensar e eu conseguir colocar na cabeça dele que antes dele se vender pelos R$10 que o concorrente está dando... Vai uma remuneração quase nada. Assim. Quase nada. Às vezes é R$10. Ele fala assim, não, vou ganhar R$10 a mais. Eu tento fazer com que ele entenda que aqueles R$10 não mudam o jogo dele e que aqui ele tem isso. Então, a gente traz esse reconhecimento não só da jornada dele, mas pensar também que não é ele. A gente pensa que tem toda uma família por trás, a gente tenta fazer essa estrutura que o governo não dá.
Então, quando a gente está trabalhando com esse, principalmente o tipo de funcionário que a gente tem, o que a gente pode fazer para ele estar aqui dentro e ele ver mais valor nisso e ele querer ficar com a gente. Acho que é muito mais esse sentido de você vender primeiro a empresa para esse pessoal do que você vender para fora. Porque se você não tiver esse cara comprado contigo, esquece, você não vai ter cliente. No final, a hotelaria é uma prestação de serviço, né? E ele que está prestando o serviço, ele está ali de alguma forma te ajudando a tangibilizar a marca, tangibilizar o conceito, tangibilizar tudo que você precisa. Então, você precisa dele do teu lado. As pessoas às vezes olham e falam assim, mas é bobagem. Não é bobagem, porque assim, se você não tiver a pessoa que comprou contigo, é isso. Eu vou encontrar o Felipe no corredor e não vou dar bom dia para ele. Exato. Entendeu? Então, a gente faz muito essa construção de trazer eles estão à frente da empresa, então eles têm um Instagram interno para eles falarem sobre eles contarem, eles fazem takeover. Como é que é o Instagram interno? Um Instagram fechado para eles? A gente fecha, só entra funcionário. Que legal. Chama We Are Hosts. Então, nós somos, né, os hosts que recebem, anfitriões, eu esqueço agora a palavra. Nós somos os anfitriões, e aí, justamente, a gente colocou em inglês para eles buscarem aprender o inglês. Legal. E aí a gente dá aula de educação financeira, porque você precisa ensinar ele que não é, às vezes, o salário que você está pagando que é ruim, é a forma que ele está gastando salário é muito pior do que você não dar o aumento para ele, porque se der, ele vai queimar do mesmo jeito. Sim. Então, a gente dá aula de educação financeira, a gente faz coisa para mente, psicologia, então tem saúde, tem nutrição, ali justamente dando uma base que eles não têm do governo. Então, isso tentando fazer com que ele consiga enxergar valor nisso. A gente também mudou a escala. Uhum. A gente tenta não ficar numa escala 6x1, a gente colocou 5x2, que é uma escala puxada mesmo. O cara que trabalha 6x1, eu falo porque eu vim de garçonete de restaurante. Você chega no final do dia, no final da semana, no seu um dia de folga, cara, você não quer ver ninguém, você tá moído. Então a gente tenta fazer esse equilíbrio de, quando dá um respiro também, para conseguir ter atratividade na mão de obra, que vai ficar cada vez pior, cada vez mais escassa. Perfeito. Marcos, qual é a diferença entre liderar com foco em tarefa e liderar com foco em cultura? E como traduzir isso para um time pequeno? Vamos lá. Eu acho que tarefa é o processo. Tarefa é o que você tem que fazer. Cultura é o como você faz. Então, eu sempre gosto de começar pela cultura e de uma forma muito básica, antiga e que funciona. Eu sou da linha do feijão com arroz. Uhum. A minha empresa trabalha com consultoria e treinamento. Semana passada eu recebi 140 empresários lá na sede para participar do nosso treinamento, que é o Alta Performance Negócio, que eu faço mensalmente. Então, a cultura é quem você é na sua essência. O que é a tua empresa? A tua empresa serve a alguém. Então, a cultura da Disney é fazer as pessoas felizes. Ela não diz como vai fazer. Mas eu preciso ter o quem eu sou, que é a quem eu sirvo. Todo negócio existe para servir alguém. Eu gosto muito dessa fala de vender para dentro, né? O teu cliente, teu primeiro cliente é o teu funcionário. O teu primeiro cliente é o teu funcionário, tem que vender para ele o projeto. Então, essa cultura é quem eu sou, para onde eu vou. Para onde eu vou num corte. Então, até 2028 eu tenho clareza da minha empresa, escrito na parede o que vai ser a CJP. Então, eu tenho clareza do que vai ser a minha empresa, onde ela vai chegar. E o terceiro são os mandamentos. O processo, a tarefa, é algo mais simples. É algo escrito. Só que como é que eu vou conectar uma pessoa a querer fazer uma tarefa com vontade se ela não está dentro do ambiente que ela quer estar, que ela quer fazer parte e que ela gosta desse ambiente? Vai dar errado. Não vai funcionar. Tá? Aquele brasileiro operário, funcionário operário, que só batia ali o martelinho, sem ter um senso de que eu gosto de estar nesse ambiente, me sinto bem. Lá na minha empresa, um dos pontos que eu mais valorizo é que dentro da empresa ela seja ela mesma. Cara, eu não quero você diferente da sua casa, diferente da casa da sua mãe, diferente da sua relação. Eu quero você aqui. Porque eu já fui do mundo corporativo e o mundo corporativo é falso. Sim. Muito falso. As pessoas mentem, as pessoas criam máscaras e aquilo ali não se sustenta. Acaba gerando burnout, acaba gerando tristeza mesmo, más relações. E eu prezo muito dentro da empresa para que nós sejamos a mesma pessoa em qualquer que seja o ambiente. Super legal. Eu não acredito naquela história de que eu preciso separar a vida profissional da pessoal. Tá? Quando me mostrarem essa máquina que você está com o filho doente no hospital, aí você chega na empresa, você deixa sua metade pessoal fora e entra só a metade profissional, vai estar aí. Então, tem uma série da Apple que é exatamente isso, chama Ruptura, que a pessoa entra no trabalho, você só vive no trabalho, e você sai, você está só fora do trabalho. Esquece. Não deu certo nem na ficção científica. Não funciona. Deu um problema gigantesco lá, não funciona, quanto mais na vida real que a gente Eu já fui esse cara, meu irmão. Eu já fui o cara que estava domingo, a música do Fantástico, eu entrava em depressão,
e quando dava sexta-feira era, sextou, vamos embora desse inferno. Sim. Eu já fui esse cara. Isso é uma Horrível, tragédia horrível. na vida, né? Tem algum sinal que você vê que a pessoa está se desconectando da liderança, desconectando do time? Você consegue perceber alguns sinais? Cara, tem. Eu acho que quando a pessoa para de se importar. Então, quando ela para de se importar, quando ela não questiona mais, quando ela faz... Eu detesto trabalhar com quem faz tudo que eu peço. Porque senão que aquela pessoa não pensa. Então, ela só reproduz. Eu gosto de ser questionado com fundamentos. Tem que ter argumentos para questionar comigo. Mas eu acho que quando ela não liga. Eu, como fui executivo, eu lembro que eu lutava pela empresa, eu brigava pela empresa, eu fazia convenções, chegava a me vestir de bailarina lá para os meus funcionários, para animar isso como executivo, né? 700 pessoas lá para dar uma animada na turma, na sua campanha. Se batesse a meta, eu ia dançar para eles. Só que eu não sabia, eu não contava com a parte, né? Que eles iam bater. Bateram 100,03% da meta. Mas aí chegou uma fase da empresa que o dono já falava e eu, tá, ok, beleza, vou fazer. Tá, ok, tá bom. Que eu tinha uma ideia, eu disse, cara, já não vou mais nem aqui para discussão. Então, eu acho que o principal sinal é o não se importar. Eu não ligo mais. Perfeito. Isso para tudo, né? Para vida pessoal, vida profissional, acho que é absolutamente qualquer coisa da vida, não se importar é uma das piores coisas. Flávio, eu queria te fazer uma pergunta. Tem alguma rotina de liderança que você faz com o seu time e que você poderia dar de dica para pessoas que têm uma estrutura muito menor do que a tua e que poderia ajudar eles a gerenciar melhor e sentir melhor o que está acontecendo com o time, se tem alguma coisa diferente com o time em si? Tem algumas, acho que para empresa de qualquer tamanho você ter segunda-feira, como é que você começa ali na segunda-feira, reunir o time todo das lideranças e falar assim, esse aqui é o objetivo da nossa semana, para onde a empresa está indo. E deixar muito claro, tem gente que fica com medo de, eu não vou mostrar quanto estou vendendo, né? Outro dia me perguntaram, mas eu posso mostrar para o meu funcionário quanto eu estou vendendo? Óbvio, entendeu? Ele tem que estar engajado. Ele tem que estar engajado, ele tem que saber quanto você está vendendo, que se ele aumentar aquela venda, é o que paga o salário dele. Total. Então, assim, fazer essa conversa geralmente na segunda-feira para dar um start na semana, e aí sempre na segunda-feira você trazer o que é prioridade, para onde a empresa está olhando para indo, como você espera que eles façam aquilo também, não adianta você falar assim, eu quero que amanhã a empresa venda 100, faz do seu jeito. Não, porque você vai se irritar. Claro. Então, é como você quer que faça a venda desses 100, como você quer que chegue ali, e fechar na sexta-feira e ver se teve aquela meta. Tem uma coisa que eu falo para todo mundo, não é só para quem tem a empresa, mas na sua vida pessoal também. Se chegar na sexta-feira e você não souber se você quer rir ou se você quer chorar, você tem um grande problema. Você tem que saber se você está cumprindo a sua meta ou se você está ficando para trás. E o que você pode fazer para resolver isso. Então, acho que a segunda-feira com o time é importante. E eu costumo fazer também uma vez por mês com todo mundo que está envolvido na empresa. Eu chamo de all hands. Todo mundo que está envolvido na empresa. Então, assim, aí os recados não adianta amanhã, você não vai vir, por mais que você não esteja aqui no escritório, esteja em outra unidade, ou você não está me vendo todo dia, você sabe o que eu estou pedindo, você sabe para onde eu estou indo, você sabe o que a empresa está querendo, você sabe qual que é o momento, também não dá para reclamar. Se eu falar amanhã, a empresa está ruim, esse mês não tem caixa, ninguém pode gastar R$1, então tem que ser honesto, tem que falar, e todo mundo na empresa tem que saber disso. Então eu faço o all hands meio que numa forma de dar todos os recados paroquiais da empresa ali, claro, no all hands, mas também trazer eles para o momento que a gente está vivendo e para a cultura da empresa. É o momento que eu uso para fazer os dois. Então esses dois acho que qualquer um pode fazer em qualquer tamanho de empresa, não precisa de nada megalomaníaco. Com certeza. Uma mais de rotina e uma mais de inspiração, alinhamento da visão de futuro. Marco, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a dica mais valiosa para um dono de negócio que tem que liderar e seguir operando ao mesmo tempo? Ele está equilibrando dois pratinhos ali. Ele está liderando, mas ele tem que operar também no dia a dia. Exato. Hoje é o próprio. Como é que você consegue, cara? Cara, uma empresa, ele tem que separar a empresa dele em 3 blocos. Toda empresa do planeta, seja qual for o segmento, ela tem um bloco de vendas, um bloco de operação e um bloco financeiro. Então, se ele é muito pequeno, geralmente ele está mais focado na operação, no dia a dia, na correria. Ele tem que focar em venda, colocar dinheiro para dentro da empresa. Porque se eu tenho dinheiro entrando para dentro da empresa, as outras áreas estão indo bem. Comercial é o único setor que, se ele está bem, ele consegue bancar todos os outros estando mal. É verdade. Mas é o único setor que, estando mal, ele mata todos os outros estando bem. Eu digo que é o ar que entra para dentro do pulmão. Vamos dizer que meu coração está perfeito, meu fígado está perfeito, mas não tem ar entrando. Morri, estou morto. Tá? Mas que meu pulmão não está tão bem, meu fígado não está tão bem, meu coração não está tão bem. Mas o ar está entrando? Estou vivo. Então, esse empresário ele não pode abrir mão da área comercial, colocar recurso para dentro da empresa. A principal meta desse pequeno é colocar dinheiro para dentro de casa.
Essa é a meta dele. E tudo que for operacional, ele vai colocando para a segunda linha, tá? Ele vai contratando pessoas ali, ou caso ele seja sozinho, tá? Ele vai ter que dividir muito bem o tempo dele entre a aquisição de clientes e fazer a operação. E aí o cara diz assim, porque eu estou mal no financeiro, meu financeiro está mal. Financeiro, amiga, é resultado das outras duas. Tá? Nenhum problema financeiro nasce no financeiro. Ele nasceu de operação ou de vendas. Tua empresa está inchada, tua venda está mal feita, está dando muito desconto, tua empresa está sendo ineficiente. Tudo isso vai responder no teu financeiro. Tá? E aí você tem plataformas maravilhosas para dar essa visão financeira como o Conta Azul e empresas maravilhosas como a minha para ajudar essa empresa a ganhar dinheiro. Muito bom, muito bom. E você, Flávia, o que você já falou sobre isso da liderança ser muito solitária? O que você daria de dica para a pessoa que está liderando uma empresa e está se sentindo sozinha nessa gestão? Assim, porque, realmente, CEOs que estão dentro do dia a dia ou líderes de empresas que estão liderando empresas, é uma dureza, né? Porque o board está ali para te cobrar, ele não está ali para te ajudar, na maioria das vezes. Para quem é uma empresa muito pequena não tem board, normalmente pode ser uma esposa ou, enfim, um marido que está ali ajudando a gerenciar, mas que dicas você daria para diminuir essa solidão? Eu acho que uma das principais coisas que eu vejo dentro dos negócios que eu tenho com muito contato hoje é a solidão do empreendedor. Sim. Tem vários, hoje, acho que mais do que nunca, tem vários grupos de networking que você pode buscar pessoas semelhantes. Você pode buscar mentores. Eu tenho, por exemplo, um aluno de mentoria que me viu como uma inspiração, como é que eu faço para resolver meu negócio? E veio discutir comigo. Que legal. Você pode buscar gente para fazer isso. Acho que tem para todos os bolsos. Não, é muito caro. Tem para todos os bolsos. Se você hoje não quer fazer esse tipo de investimento, encontra pessoas do seu meio que você se inspira, que já chegaram lá e vai trocar com ela, vai dividir com ela. Acho que tem que perder esse receio de falar, sabe? Às vezes a pessoa, eu participo de grupos de networking que a pessoa pagou para estar lá e fica quietinha. E ela fica quieta. Ela fez um baita investimento e ela fica quieta. Eu falo, gente, você está aqui para abrir seu coração. Então, vai, abre seu kimono, discute, mas sempre fora da empresa. Tem que buscar um recurso fora, seja uma mentoria, um clube de networking, seja alguma consultoria, algum lugar para você ter essa troca. Eu sou muito tímida, eu não consigo falar com ninguém. Gente, se mata de ouvir podcast, sabe? Senta com a sua inteligência artificial. Hoje você consegue fazer isso com o ChatGPT. Cria um agente para conversar com você. Cria um agente para conversar e discutir seu problema. O ChatGPT, minimamente nas entrelinhas, faz terapia, faz um agente, faz o que você quiser. Sim. Mas não fica com aquele negócio ali dentro, porque você vai se matar sozinho. Total. E você, Marcos, o que você daria de dica para quem sente essa solidão dentro dos negócios? Além do grupo, enfim, de executivos, que eu acho que seu negócio é muito disso, né, de união das pessoas e relacionamento. E o que você diria para quem sente que não está preparado para liderar, mas quer assumir esse papel? Nunca vai estar preparado, tá? Nunca vai estar. Então, comece. E você tem que começar, mais uma vez, vou encerrar aqui da forma que eu abri, com clareza de onde você quer chegar. Eu acho que os grupos são fundamentais. Na minha empresa, eu separo em 4 grupos. Empresas de 0 a 2 milhões, 2 a 6 milhões, 6 a 30 milhões, empresas acima de 30 milhões. Porque são estágios diferentes. Estágios de maturidade. Estágios diferentes. É isso aí. Só que eu já entendo que o grupo network ele é importante, mas esse empresário e é fundamental. Eu concordo com você, tem que ir, tem que falar, tem que se conectar. A gente organiza 4 anos. Mas esse cara, quando sai, ele não sabe aplicar. Ele não sabe executar. E aí é onde entra o diferencial da minha empresa. Eu pego na mão dele e aplico com ele. Ele não sai do grupo só. Então, eu vou pegar na mão dele, eu vou contratar o executivo para a empresa dele. Faz os dois, eu vou treinar o time dele. Todo mês eu vou treinar o funcionário desse cara para fazer com que chegue ali na ponta. E esse empresário, ele precisa separar um tempo para sair de dentro da empresa. Muito louco isso que eu vou falar. Talvez você não concorde pelo teu momento de empresa. Mas quando você está muito dentro da empresa, você se acostuma a não ter dinheiro, a ter gente incompetente, você se acostuma a fazer tudo. E muitas vezes, saindo de dentro da empresa, você vai conseguir enxergar coisas que... Agora é sair da empresa. Você que está assistindo a gente, agora você saiu da empresa. Você está escutando pessoas que você não conhece, mas estão te trazendo insights. Você está dizendo, cara, faz sentido. Então, o brasileiro, ele investe muito na estrutura e pouco na estratégia. Você tem que separar uma verba para investir no crescimento da tua empresa, seja um treinamento, seja uma plataforma, seja um network, mas para que te tire desse senso comum. E tão importante quanto escolher o network certo, é escolher o que tu vai sair. Sai dos grupos de WhatsApp de fofoca, sai dos grupos de WhatsApp com teus amigos antigos, tá? Concentra a tua produtividade em estar próximo de pessoas que chegaram onde você ainda não chegou.
Eu já tive ponto de isso que você falou é muito legal e as pessoas não percebem. Eu já tive ponto em empresa. Toda empresa que eu entro, eu obrigo as pessoas. Pelo menos você tem a semana inteira, de segunda a sexta, que seja a sua agenda. Então você tem que me entregar 5 horas que eu tô te pagando, que você tá aqui dentro. Eu tô te pagando pra você ganhar conhecimento. Vai ouvir um podcast, me traz um curso que você quer participar. Eu estou te pagando para você fazer isso. Eu já tive na jornada aí gente que olhou para mim e falou assim: você tá me dando mais tarefa? Porque a pessoa não percebe. Ela tá nesse momento que ela não tá percebendo que é aquilo ali que vai fazer mudar o ponteiro dela. Total. Eu sou advisor / investidor de 60 empresas hoje, né? Então eu tenho estágios de maturidade muito diferentes, eu consigo conviver com empreendedores muito distintos. E uma coisa em comum entre todos eles é, dificilmente, se ele está dentro da operação, ele consegue enxergar a floresta. Ele está olhando muito mais a árvore ali, de falar, olha, essa árvore aqui, o caule é esse, eu estou vendo as folhas dessa forma. Ele não consegue dar um voo panorâmico ali dentro de um contexto mais macro para entender, e cria uma dependência muito emocional até da pessoa, assim, as pessoas ficam dependentes emocionais dele, que dá um líder que está ali liderando a empresa, e ele vê quase um Midas, uma pessoa que está ali para resolver tudo, ele vai acabar caindo dentro dessa operação para ajudar a resolver, e no final ele não consegue estar fazendo o principal papel dele, que no final é liderar para uma visão de futuro. A gente fala do BHAG, né? Termo em inglês bonito para meta cabeluda para onde a gente vai, né? Mas em inglês é o Big Hairy Audacious Goal. Como você vai olhar de maneira muito estratégica a sua empresa para o futuro dela, e você vai liderar esse time todo não só olhando para a árvore, mas olhando para a floresta. Uma dica que eu dou, tem um lado das grandes, enfim, mentorias, grupos de relacionamento, mas ter um conselho consultivo dentro da empresa te ajuda muito. Não é um conselho administrativo que você está contratando ou o conselho financeiro do investidor que está ali junto contigo apoiando com capital, mas é um conselho sem viés. É o que está ali servindo a você. Essa parte da quem tu serve, o conselho consultivo, quando você contrata um conselho consultivo de 1, 2, 3 pessoas, ele está ali para te servir como líder de negócio, está ali para te provocar a olhar muito mais a floresta do que necessariamente a árvore. E o ideal faz 3 reuniões por ano, 4 reuniões por ano, que isso já ajuda muito e no final não é um grande investimento em si. Então diminui a solidão, diminui a dependência, aumenta a questão da visão estratégica dentro desse contexto. A gente está indo para o terço final aqui agora do bate-papo, do podcast em si, é mais um bate-bola, assim, como a gente consegue fazer de perguntas e respostas. Queria te trazer primeiro, Flávia. O que é um erro de liderança que todo mundo comete, mas ninguém admite? Olha, essa é boa. Um erro de liderança que todo mundo comete, mas ninguém admite. Eu acho que esse de você achar que liderança é pela hierarquia, acho que todo mundo já cometeu esse erro, todo líder, achar que liderança é hierarquia. Eu sentei na cadeira do líder. Uma hora, esse cara que virou líder já cometeu esse erro. Agora eu mando, eu sou o chefe. Ele é chefe, não é líder. Ele é o chefe, entendeu? Eu sou o líder, eu virei o chefe. Eu acho que todo líder que foi promovido em alguma parte da jornada passou por esse erro. Legal. Marcos, um sinal claro que você precisa de ajuda para continuar liderando. Quando o teu resultado não está chegando. O resultado ele fala. Então você tem a linha do coach motivacional no Brasil, que eu não consigo mensurar a minha felicidade ou o meu astral. Empresa é o astral dela é caixa, amigo. Não está gerando caixa, não está aumentando as vendas, tá? Teu custo está aumentando e o Brasil é especialista em aumentar custo, tá? Principalmente no momento atual. Tá? Vocês entendem o que eu estou falando. Você tem uma mão de obra desafiadora, então o resultado fala. A hora de pedir ajuda é quando o resultado não está vindo, que é a pior hora. A hora certa de pedir ajuda é quando você está no movimento de crescente, porque quando eu cresço demais e nunca tive problema, eu estou negligenciando os riscos que eu tenho. A maioria das empresas que me procuram muito mal é porque cresceram errado. Porque cresceram errado. Eu digo que empresa não morre da noite para o dia. Não tem assim, aquela empresa que estava passando, infartou e morreu. A empresa ela vai morrendo no decorrer do tempo. E eu sou uma empresa de consultoria que tenho 4 consultorias dentro da minha empresa. Eu acho que falta muita humildade para o empresário de levantar a mão e dizer, cara, eu não sei fazer isso. Então eu vou faturar 100 milhões esse ano, eu quero faturar 1 bi em 4 anos. Eu não sei faturar 1 bi nesse meu negócio. Então eu vou levantar a mão e vou pedir ajuda para pessoas me ensinarem. Com certeza. E tem muita vaidade do faturamento também. Você falou uma frase muito boa da geração de caixa. Eu quero crescer, eu quero trazer e tudo mais. E muitas das vezes a gente se pega errando nesse contexto do crescimento, porque não entende ciclo financeiro do próprio negócio, ciclo de vendas do próprio negócio. Porque a palavra da moda agora é escalar. Chegaram para mim e falaram, mas o meu negócio não é escalável, porque eu vi o guru falou de escalar. Eu falei, cara, tu escala montanha? É isso. Nem tu é alpinista. Tudo é escalável, amigão. E tá tudo bem, tá tudo certo. É modelo de negócio. Não existe a receita de bolo, turma. Foge da receita de bolo.
do guru perfeito, do cara todo certo, faz tudo certo. Porque todo mundo aqui tem defeito. Todo mundo aqui, se passar desodorante, fede também. Tem problema. Total. Então, uma frase até que era uma do bate-bola. Qual frase sobre liderança todo mundo repete, mas vocês discordam? cara, que o dono tem que ser bom em tudo. Eu vi um grande guru dizendo que o dono ele tem que ser bom em tudo. Me apresente um dono que é bom em produção, marketing, venda, jurídico, contabilidade, tributário, gente, produção, logística, estoque, não tem como. Essa daqui é para tu infartar. Outra que eu escuto muito, e escuto às vezes até dos meus líderes, mas está vendendo. E é o que você acabou de falar, está vendendo, mas e quanto dinheiro está entrando no caixa? Exato. Está dando mas está margem vendendo, positiva. mas não está vendendo? Você vai lá e... Mas não está vendendo? Peraí, mas quanto dinheiro está sobrando no bolso? E a margem? Exato. Esse negócio do tá vendendo é engraçado, porque a única empresa que deveria estar preocupada com o tá vendendo é a empresa que tem efeito de CMV, que você cresce o número de vendas, você diminui a margem do custo da mercadoria vendida e você tem um efeito de escala, que não é escalável, mas você tem um efeito da escala de comprar melhor, de produzir melhor. Vender a qualquer custo em prestação de serviço, em qualquer outra coisa, Esquece. É uma vaidade. Basicamente, vaidade de simplesmente estar olhando o número crescendo no número de cima e no número de baixo, que é o que faz a diferença. Põe no bolso, né? Exato. O que põe no bolso é o que faz a diferença. É o que pega a conta. E uma pergunta final. Quem vocês gostariam de ver aqui no Fecha a Conta e para continuar esse bate-papo comigo? Algum nome inspirador ou uma pessoa muito legal que poderia estar com a gente aqui batendo esse papo e empreendendo e trazendo muito conhecimento para os empreendedores brasileiros que nos escutam? Eu vou indicar, acho que tem o Lawrence Tataryn, que ele tem a THX, que é uma logística. Ele basicamente tem uma logística aí que faz a logística. Ele não tem um caminhão na frota, mas ele transporta toneladas. Que então, legal. É uma baita história. É um marketplace, basicamente, de transporte. Exatamente. Que é legal. uma baita história de construção, um empreendedor que vai ter muito a agregar. Super legal. E você, Marcos? Cara, eu queria ver aqui, vieram 2 nomes na minha cabeça. Eu queria ver aqui o fundador da Conta Azul. Olha! O fundador aqui trazendo a história dele, né? Trazendo os próximos passos da empresa para o público. Incrível. Flávia, Marcos, acho que foi um prazer bater um papo com vocês, ter esse conhecimento. Para quem está nos escutando, é muito legal ter pessoas que empreenderam, estão dentro de como executivos, mas tem muito conhecimento para dividir para quem está empreendendo hoje, né? O pequeno e médio empreendedor, ele precisa de auxílio. Esse tipo de iniciativa de ter podcast, dividir conhecimento, acho que ajuda muito, porque não é um empreendedor que vai entrar dentro de uma sala de aula e vai ver um monte de material, ele aprende muito escutando. Então, esse tipo de troca é muito fenomenal e obrigado por vocês terem vindo trocar comigo. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigado, gente. Tamo junto, pessoal. A Flávia e o Marco já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa, nos próximos episódios do Fecha a Conta. Então, se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, essa é a sua chance de participar do podcast. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram, envie uma mensagem com um vídeo curto de 60 segundos se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explique para nós por que você quer sentar à mesa e fechar a conta com a gente. Estou te esperando para dividir a mesa e construir o próximo capítulo da sua jornada. Bora? E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e sempre que chegar o episódio novo, você receberá no seu celular. E claro, aproveite para nos avaliar com 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro dos conteúdos, tanto os meus quanto os da Conta Azul, siga a gente lá no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAttar. Até a próxima!